agenciadepodcast.com.br. Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre o processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Renato Patriarca. Ele é produtor, diretor musical, gerencia os estúdios da gravadora Midas, ele saca muito do mercado e tem várias dicas super importantes para quem tá no meio musical. Pra mim, é um episódio super importante. Eu sempre aprendo demais com nossas conversas e fiquei muito feliz de poder ter feito essa entrevista. Então, com vocês, Renato Patriarca. Tô recebendo aqui no podcast Renato Patriarca, diretor musical, produtor musical, comanda toda coisa lá no Midas. Tudo bem, cara? Tudo bem, obrigado, Jeff, pelo convite aqui de participar desse podcast. Além de tudo isso, faço café também. Toco obra, faço orçamento de obras, enfim. Cuido de tudo, cuido da segurança. Tudo corre na gravadora. É muito legal. Nossa, e a gente trabalha junto lá no Midas, o Renatinho é meu chefe, e ele faz uma correria diária, assim, né? Eu brinco, mas é muita função, assim, né, pra tocar uma gravadora. E eu acho muito incrível, assim, tudo que tem que saber e tudo que tem que fazer, né? É que no Midas todo mundo é multifunção, né? Isso parte até do Rick, que faz várias coisas, e todo mundo. A gente é uma gravadora pequena de tamanho, mas mais grande de potencial e de execução. Então todo mundo faz muita coisa. Você mesmo faz várias coisas lá. Né, não só ajuda na composição, como cuida de song camps e coisas do tipo. Então, assim, esse é um espírito que a gente tem lá e que ajuda, né? Ajuda a ser mais eficaz, mais eficiente. Né? Mas e também tem uma coisa assim que na prática parece o lance de ser chefe, né, que você brincou, é meu chefe lá na gravadora, mas no conceito não tem muito isso. A gente tem uma hierarquia, obviamente, mas eu gosto de pensar lá como um trabalho colaborativo. Então nós somos várias mini empresas trabalhando juntos, né? Vários empreendedores trabalhando juntos. Ah, boa. Então, para começar, a pergunta que às vezes é um pouco difícil, às vezes, talvez seja fácil. Quem é você? Quem é? Também não sei. Se você soubesse, me avisa. Eu acho que a gente saber quem a gente é mesmo vai descobrir. Talvez não descubra nunca, mas enfim. Talvez só quando virar um monge ou então. Ou sei lá. Mas enfim, eu sou. O que eu posso falar? Quem é o Renato? Renato tem essas funções práticas que você falou. Né? Eu trabalho com música desde 97, 96, no princípio bem de uma maneira amadora, né? Um hobby, tendo banda independente, aquela história. Peguei aquela fase de banda indie que canta em inglês e se divulgava por fanzine, aquela fase do Brasil, né? Na época de bandas como Brincando de Deus ou enfim... O Rafael tinha banda, enfim, tinha uma galera, né, em São Paulo. E depois de ter banda assim e tocar em vários lugares em São Paulo, fora de São Paulo, eu acabei decidindo ir pro backstage, vamos dizer assim, pra trás das cortinas, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com música, adorava isso, já era uma coisa que me fascinava. Nunca fui um exímio músico, né, artista nesse sentido de ser um virtuoso, mas eu queria estar envolvido. Então eu falei assim, a melhor maneira, acho que é uma das maneiras de juntar o que eu faço, o que eu gosto e tudo mais, indo para a parte de trás.
E eu gostava de tecnologia, de gravar na banda, eu que ficava mais próximo do técnico de som ou do produtor quando a gente ia gravar alguma coisa. Então já tinha essa curiosidade, aí eu fui estudar a produção e gravação. Aí fiquei 2 anos na Inglaterra, em Londres, estudando, aí voltei e fui trabalhar no Midas. Foi uma- Já no Midas. Já no Midas. Eu fiquei uns 6 meses, assim, que eu voltei, uns 3 a 6 meses procurando, trabalhando, fazendo bico e tal. Mas aí logo no início de 2000, o Lampadinha me chamou, eu fui ser assistente do Midas. Aí de Ah, que lá massa. passei pra técnico, é o caminho de quase todo mundo no Midas, né? Começa como assistente, Uhum. passa pra técnico, depois comecei a produzir e tudo mais. Não, é que teve uma época eu peguei essa época de uma mega crise que teve na música, né? Do final dos anos 2000, entre 2006, 2010, 2011, 2007 a 2011, sei lá, essa época que não vendia mais CD, mas não tinha o digital ainda, né? Só tinha iTunes, Uhum. Spotify não tava no Brasil, enfim. Foi uma época de muito vacas magras, né? Só o show Uhum. vendia praticamente. E aí, nessa época, eu fiquei um pouco afastado do Midas, mas fazendo freelancer de produção de música eletrônica ou Uhum. programações que o Rick precisava. Mas aí em 2010 ele voltou a montar mais um selo, que seria o Midas Music que a gente está hoje. Me chamou Uhum. para gerenciar o estúdio. E aí de cara eu topei, porque me interessa o lance do selo. E a partir daí eu fui cuidando do selo com ele. Ah, que legal. E como surgiu a música na tua vida? Tu falou que já tinha banda, mas como a música entrou na tua vida? Tu era criança? Tinha algum Ah, parente que sempre. tocava? Não, assim, meu irmão mais velho sempre tocou, desde adolescente. Ele, acho que a influência de ver ele fazendo música e conviver com ele influenciou muito. Mas a gente Uhum. consumia muita música. Uhum. Meu pai não era um consumidor exímio assim, mas gostava, né? Principalmente, sei lá, música sertaneja dos anos 70, isso, né? Então é Sérgio Reis, Uhum. essas coisas. Um pouco música popular. Minha mãe mais ou menos. Mas meus irmãos gostavam muito. Eu acho que foi uma fase que a música jovem no Brasil cresceu muito, que foi anos 80, né? Início dos anos Uhum. 80. Que quando eles estavam descobrindo música e eu, por tabela, fui acompanhando isso, né? Sim. Eu era mais novo, mas aí tem aquela coisa do irmão mais velho, né? Então eu fui acompanhando. Então desde cedo eu fui ouvindo muita coisa boa, assim, já de cara, né? Desde Uhum. Iron Maiden, desde a coisa do rock, Iron Maiden, Kiss, sei lá, até umas coisas diferentes que ainda bem meus dois irmãos gostam de coisas diferentes. Então Sim. eu lembro quando eles compraram o disco do Kraftwerk que saiu Robot, sabe? 79. Eu lembro Uhum. disso. 81, sei lá. Que massa. Que é uma coisa, né? Pra 81 já era meio fora da curva, né? Uhum. Eu lembro eles escutando, por exemplo, Cocteau Twins, sabe? Que é super Sim, umas coisas indie, diferentes, assim. inglês, diferente. Então, fora, Uhum. obviamente, as coisas normais, né? Van Uhum. Halen, as coisas do mainstream. Então, isso sempre me deu uma visão ampla da música, né? Não Sim. só o básico, assim, não só o que tocava na época, que eram Paralamas, Uhum. enfim, Titãs e tal. E qual foi a tua primeira produção? Dessa transição de músico pra produção, assim, aí quando tu começou a Ah, trabalhar com foi isso mesmo? de produção mesmo, se for pensar, a primeira foi da banda indie que tinha, que chamava. Uhum. A banda? Como é que chamava a banda? Nem lembro o nome da banda agora. A gente tinha a banda, eu tinha a banda com meu irmão, chamava Trap, né? E eu ajudei ele a produzir algumas coisas, assim, na produção, no sentido. Eu não sabia nada, obviamente, então Uhum. era mais a produção no sentido de fazer, executiva, vamos pensar assim. E Uhum. a artística no sentido, né, vamos fazendo, sabe? Essa coisa Uhum. bem de moleque mesmo. Ah, tem uma banda, a gente ensaia lá, bateria baixo, guitarra, tá, vamos gravar, vamos. Tá, grava, tentar tirar o som, aquela coisa, né? Vamos tentar Uhum. Sim. aprender a fazendo. Então foi meio que isso, se for pensar assim. E aí teve uma outra banda que eu tive com outros amigos também, que chamava Oito, acho que era Oito o nome da banda. E aí a gente fez umas músicas também que entrou na revista Trip de, sei lá quando que era isso aí, 98, por aí, 99. Aqueles CDs que vinham em revista, sabe? Aham, que massa. Bandas novas e tal. Essas foram Uhum. as primeiras produções, assim.
Uhum. Mas relevante mesmo só por volta dos anos 2000 e agora 2010 pra cá. E dessas que tu acha que tu considera mais relevantes, assim, quais foram, assim, que tu mais considera, assim, que tipo, eu sou um produtor e eu faço isso realmente, é isso que eu tô, tipo, porque no começo tu fazia, mas parecia que era um pouco inconsciente, né, de tipo, eu preciso fazer e eu tô fazendo. Quando que foi isso, esse start, assim, que nem acontece pra galera da composição? A gente vai fazendo música e aí chega algum momento da vida que tu pensa, cara, eu acho que é Acho que eu isso que eu faço, aprendi, eu né? quero fazer isso. É, Acho que eu exatamente. aprendi entendi o negócio, né? É. Um conceito engraçado que todo mundo fala que você só vai aprender errando, né? Uhum. E na verdade, eu acho que é o contrário, a gente aprende quando acerta. Porque Também é quando você verdade. tá errando, você nunca sabe por que você errou, você nunca sabe aonde você tá errando. Você vai tentar de novo, você vai errar de novo. E Uhum. você não tem como, você vai continuar errando. Só que a hora que você Sim. acerta, você fala, acertei por causa disso, disso, disso. Aí você Uhum. aprende o que você tem que fazer, o que vale a pena e tudo mais, né? Então Sim. eu acho que é o contrário, assim. A gente tem que ir fazendo, óbvio, errar faz parte, mas a gente só aprende mesmo quando a gente acerta. Uhum. E E quais tu lembra assim que tu acertou assim? então, Que foi esse eu start? tenho uma vida meio duplo agente, vida paralela, né? Nessa época dos anos 2000 que eu tava no Midas, eu também comecei até por influência de ver lá em Londres, eu mexi muito com música eletrônica, né? Uhum. Então, fui DJ e tal, e eu comecei a produzir música eletrônica já no começo dos anos 2000. Uhum. E eu, na época, até não tinha muita coisa de tocar como DJ, então eu fazia live ao vivo, levava uma parafernália, equipamento. Era Que uma massa. loucura boa e legal. Nessa época, eu já senti um gostinho, porque eu produzia música eletrônica, óbvio, que é uma coisa, ao mesmo tempo, fácil de fazer, mas difícil de acertar, porque é fácil Uhum. você fazer uma coisa comum, né, em música eletrônica. Sim. Isso vale para tudo que é simples, né? Ou tudo que é Uhum. mais simples. Então, eu vou fazer um paralelo para ver se quem estiver escutando a gente entende. É fácil você falar assim, fazer um funk é fácil, né? Puta, só põe um tchá-tchum-tchá lá, falar um monte de besteira e Uhum. já era. Sim, mas para fazer um funk legal é difícil pra caramba. É mais difícil É. do que outros estilos. Uhum. Justamente porque a simplicidade, ela te deixa com, enfim, a restrição do que você pode usar, mais ou menos, assim, te dá Uhum. enfim, dá outras dificuldades, né? Mas Uhum. enfim, aí, nesses anos 2000 eu fiz umas músicas que foram lançadas para os selos que na época e ainda hoje são relevantes da música eletrônica, né? Então eu tive um Uhum. single lançado por um selo chamado Great Stuff da Alemanha, teve um outro por um Que selo massa. inglês. Então ali eu já comecei a sentir o que estava acertando. Pelo menos na música eletrônica eu já Uhum. sabia o que dava certo, a sonoridade e tudo mais. E isso é uma Uhum. época que a tecnologia não era tão disponível, né? 2005, 2006, Uhum. tinha já, né, computadores e tudo mais, mas placa de som era caro, né? Então Uhum. ali eu já comecei a me ligar assim das coisas legais. De produção mais de música pop, mainstream, né, do Midas, tiveram várias que assim, que eu co-participei, que eu Uhum. já senti essa coisa, né, esse gosto de estar fazendo certo, né? Mas aí, Uhum. quando eu falo que eu participei, eu fiz com o Rick Bonadil, ou então com outros produtores do Midas, e a gente fez algumas coisas grandes nesse meio termo, tipo Uhum. o disco Projeto Paralelo do NX, ou então Rebeldes e coisas do tipo. Mas Uhum. ainda assim eu estava coproduzindo, então assim, 80% do conceito e da execução era do Rick. Uhum. O primeiro single, assim, a primeira produção que eu falei, nossa, fiz sozinho tudo, Uhum. conceito 100% meu, e acertei foi do Beat Garota da Vitrine. Ah, que massa. Isso foi por volta de 2014. Uhum. E foi uma música que estourou. Foi a música pop mais executada em 2014 na rádio. Até hoje a música tem Que altos massa. números e tal. E ali foi quando eu falei, assim, né? Tipo, tô fazendo sozinho,
o conceito todo, entendeu? Sim. Não foi nada colaborativo, assim. Uhum. E quais artistas desses que tu já produziu, assim, que tu acha que são relevantes? Além do que a gente falou, Rebelde, o Cara, NX0, teve mais Putz, vários legais, assim, já. Né? que eu fiz no Midas, eu ajudei muito na programação, não produção, que eu ainda era muito novo, mas Ruge, Bros, esses daí todos eu ajudei o Rick. Aí, recentemente, o NX0, Manu Gavassi, Rebeldes, Que é, massa. tem tem um disco do Charlie Brown que eu fiz, uma música, Gringos, aquela música inteira fui eu que fiz com o Chorão, ele tinha um conceito, tinha um loop, eu fui desenvolvendo a música com ele. Que É, massa. participei de vários discos do Charlie Brown, mas aí era mais como técnico mesmo, né? Uhum. É, deixa eu ver o que mais ficou produzindo. Aí recentemente aqui é o Smith, né? É, Uhum. algumas coisas do Victor Clay, a Vika agora, né? Que Uhum. tá crescendo muito, estourando com a música Pausa. Ariane Villa-Lobos, deixa eu ver quem mais, o próprio do Beat, e por aí vai. E desses todos os artistas aí, tu lembra de alguma história curiosa, assim, de bastidor que seja legal contar? Eu conversei bastante com o Rodriguete, assim, de composição, ele me conta várias coisas que ele já passou, assim, e eu não sei se seria legal, de repente, falar alguma história, assim, que que Cara, tu lembra que te marcou, assim. história engraçada tem várias, assim, Uhum. tipo. é, tem várias histórias que não dá nem pra contar, né? Pode Mas, crer. mas putz, eu não sei. Acho que uma história. Tem desde história de cagada minha do começo de carreira. Porque, assim, num dos primeiros trabalhos que eu fiz no Midas foi gravando a Zizi Posse, né? Então, Luísa Uhum. Posse é outra, lembrei, ó. Você perguntou quais são os Uhum. trabalhos recentes, Luísa Posse. Eu gravei Uhum. Luísa Posse desde o primeiro disco dela no Midas, né? Ah. Aí gravando os dois primeiros discos que ela fez no Midas, depois ela saiu, foi fazer um monte de coisa fora. Agora, recentemente, Uhum. 2 anos atrás, ela voltou a gravar com o Rick. E ele produziu 2 músicas dela, e as outras últimas estou eu produzindo sozinho com ela. Que massa, que Então, legal. tipo, a gente cresceu junto na música praticamente, né? Uhum. Porque ela começou, eu tava começando e tal. Mas antes de gravar ela, eu gravei a Zizi. A Zizi era na época, fui lá, eu tava como assistente, foi com o Luiz Paulo Serafim, o técnico de som, né? Todo mundo conhece. E eu tava assistente do Midas, tinha 6 meses de Midas, acho. E aí eles gravavam com rolo de fita. E na época, quando você grava com rolo de fita, né? Geralmente você tem 48 canais, são 2 rolos de Uhum. 24. Um dos canais de cada rolo é para sincronizar as 2 fitas, beleza. Mas para ganhar tempo, você grava tudo numa fita, aí terminou aquela fita, você faz um LR de tudo que tem naquela fita na próxima fita, né, sincronizado, Uhum. e termina de gravar na outra fita, pra você ficar usando só uma fita de cada vez, porque usar duas ao Uhum. mesmo tempo leva mais tempo. Uhum. Então eu fiz isso, transferimos, continuamos gravando na fita do lado direito, né? O resto, percussão, um monte de coisa, blá, 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 blá. E beleza. Aí um dia o Luiz Paulo falou assim, meu, vamos, olha, amanhã vai vir o pessoal da gravadora, vai vir não sei quem, aquelas coisas de audição da gravação. Então deixa tudo certinho aí que nós já vamos, eles vão vir, sem vir, nós vamos tocar e tal. Então aquela tensão, né, de mostrar o trabalho e tal. Uhum. Coloquei as 2 fitas e tal, bababá, tudo bonitinho, ele já foi meio mexendo umas coisas ali pra... A hora que a gente deu play na frente de todo mundo, as fitas estavam fora de sync, meu. Eu fiz alguma cagada na hora que eu fui transferir o LR, então ficou fora de sync aquele RR. Então na hora ele Nossa. fez um negócio assim rápido, babá, consertou, todo mundo ouviu, todo mundo saiu feliz, mas ouviu o LR, não ouviu a outra fita, porque Sim. aí no final do dia, enfim, ele conversou comigo, até que ele foi super legal, não deu uma mega bronca. Né? Falou assim, bom, fizemos cagada, você fez uma cagada, vamos ver. Aí eu Sim. descobri, eu falei, então deixa que pro dia seguinte eu descobri, resolvi e tudo mais. Deu tudo certo. Mas foi assim, tipo, primeira mega cagada na frente de. O primeiro Tem susto. isso. É. Boa. A gente tava falando antes de repertório, assim, como funciona a seleção de repertório pra ti, assim, e qual a importância que tu dá? Acho que é legal a gente falar sobre isso porque eu vejo muitos artistas, assim, que, eu vou fazer
30 músicas pra gravar 3. Qual a importância disso de selecionar um repertório, de como selecionar um repertório e como saber qual é a música pra ser gravada? Cara, isso é super difícil, até certo ponto, né? Uhum. Assim, eu acho que compor, o cara tem que compor quantas ele tiver vontade, quanto mais melhor. Tá. A gente não tem limite pra isso, não. Uhum. Porque quanto mais você fizer, mais a chance de você acertar. Na real é essa. Uhum. Não existe fazer uma música e acertar uma, né? A Sim, gente é precisa fazer difícil, né? várias para a gente precisa fazer várias para, né, para acertar. É, E também acho, tem um conceito que eu tenho vivido bastante, vivido que eu digo assimilado e lendo, eu tenho até meu fundo de tela do computador é ele, que é assim, a gente a gente tem uma fonte infinita de melhores ideias no futuro. Essa é a frase que eu tenho no meu computador. O que quer dizer Uhum. isso? Que pra gente não se preocupar em, tipo, se você tiver uma ideia ali na sua frente, você achar que é a melhor do mundo e nunca mais vai ter outra melhor, entendeu? Uhum. Ou nunca mais vai ter outra igual. Não existe É. isso. Sempre vai fazer músicas melhores, sempre fazer músicas com novas ideias e melhor. Uhum. Então, esse conceito é para te ajudar a sempre estar fazendo. Não se Sim. apegar tanto naquele momento. Agora, voltando. Então, assim, quanto mais fizer, melhor, óbvio. Uhum. Também fazendo várias, tem que ter um momento que você para e faz uma triagem de tudo aquilo, né? Uhum. Então você também tem que ter essa educação de um dia sentar com todas essas, sei lá, 20 músicas, ouvir todas e falar assim, isso aqui é lixo, isso aqui não, isso aqui é legal. Uhum. Tem que ter esse discernimento, né? Qualquer compositor ou produtor. Uhum. E saber tentar identificar quais que valem a pena seguir em frente e quais que, meu, deixa quieto, depois você volta no Uhum. futuro ou faz novas, Uhum. né? Tem que ter isso, senão você vai ter 100 músicas inacabadas, né? Sim. Tá, e aí a outra parte da pergunta é como fechar um repertório. Aí eu busco, depende assim de várias características do projeto. Uhum. Então, assim, primeiro eu vou gravar, eu identifico, eu olho pro artista, né? Primeiro eu Uhum. identifico. Qual é o estilo desse artista? Qual é a característica dele? Qual que é a personalidade desse artista? Qual é o nicho de mercado que ele vai trabalhar? Né? Então, se é, sei lá, música eletrônica para clube, música eletrônica pop, se é Uhum. um rock pesado, se é um pop rock, se é um MPB, se é um MPB romântica. Então, tudo isso, cada artista tem umas características e tem um momento, né? Tem um momento que o cara tá mais Sim. de um lado, mais de outro, mas tem aquele momento do artista. Então, eu tento identificar isso, qual que é esse momento que ele tá vivendo, é, qual que é o tipo de projeto, se é um single que nós vamos gravar, se é um EP, se é um álbum, porque Uhum. dependendo do projeto, a escolha também influencia, porque se for um álbum, eu preciso de músicas hit e Uhum. preciso de músicas mais conceituais que vão, que vão dar é, um peso artístico diferente para o artista. Sim. Né? Isso eu tô falando em termos gerais, né? Porque tem Uhum. artista também que quanto mais hit tiver no álbum, melhor. Sim. Mas tem artista que é legal ter uma música que você sabe que é bem comercial, bem radiofônica, e ter também uma música mais conceitual Uhum. pra dar outro sabor pro álbum, né? Uhum. E se for um single ou EP, aí você tem que escolher uma música, tentar acertar uma, duas ou três que são as melhores já de cara, porque você não tem muito espaço pra conceitualizar ou pra experimentar. Então é Sim. mais ou menos isso o que assim, tô falando de uma maneira mais de gravadora, mais de AR, isso que eu tô buscando. Uhum. Em termos práticos, não tem assim, não existe fórmula, né? Não dá pra te falar, Uhum. busco música que tem 3 minutos, ou que tem um refrão, não tem muita fórmula, Uhum. né? Eu particularmente, eu gosto de escutar a música e ver o sentimento que ela me passa. Se ela Sim. passa um sentimento bom, ela não precisa nem ter refrão se ela for legal, Uhum. entendeu?
Ou Massa. eu não fico, tipo, precisa começar com o refrão e ter, não tem isso. Pra mim, cada música Uhum. fala uma coisa, né? Sim. Eu achei legal que tu falou isso, que eu acho que é bem importante pra galera que tá ouvindo essa questão de, tipo, entender qual é o projeto e o que precisa de. E quais são as músicas que precisam pra ele. Um dos projetos que tu toca aí que eu acho muito legal, que é o Jucas. E esses dias rolou, acho o último, o mais recente lançamento dele, eu me lembro que tu colocou assim, galera, essa música aqui é mais conceito, não se assustem. E eu achei muito massa isso, porque o Jucas tem um trabalho que tem todo um conceito nele e tu pensou nisso, tipo, essa música eu quero que seja conceito, né? Eu acho muito legal Porque exemplificar isso, sim. isso, e quando você está trabalhando já a médio prazo com o artista, que é do caso do Jucas, né? É, médio para longo, ou seja, eu quero dizer isso é que a gente está trabalhando várias músicas ao longo de um tempo, né? Uhum, A gente tem essa liberdade de nem toda música precisar ser cair no formato pop radiofônico. Então, sim. até para isso, é para conceitualizar ele mesmo, até para dar Uhum, para ele poder falar outras coisas, para ele poder sim. expressar outras veias artísticas, né? Esse é um caminho também que eu sigo um pouco com a Ariane, que é um trabalho que eu estou fazendo médio prazo, né? A gente está há 2 anos Uhum, já trabalhando vários singles. Então tem música que é super radiofônica, tocou em rádio, inclusive, né? E tem música que eu sei que é mais romântica, que é mais uhum, mais sabe, pro fã, vamos dizer assim, que a uhum, gente costuma falar, né? Que é sim. música para quem gostar do artista, for atrás dele e falar assim, nossa, ele tem isso também, entendeu? É Uhum. mais ou menos isso. Mas é importante esse trabalho de conceito. E como tu faz o trabalho de pesquisa de referências, assim? Eu particularmente sei que tu é um cara que tá sempre ouvindo coisas, tem tuas playlists, mas acho que é legal de passar pras pessoas como um produtor, como um diretor musical faz esse trabalho de pesquisa, assim. Cara, eu escuto tudo. Eu escuto, eu gosto de música, né? E sempre fui um grande Uhum. pesquisador. Até pela veia até a história que eu falei lá dos meus irmãos, né? Deles me trazerem coisas fora da curva. Então, desde a É, época de moleque, enfim, coisas super diferentes pro Brasil, né? Nos anos 80. Mas então, desde a época de moleque, eu lembro deles escutarem muito o programa do Fábio Massari da 89, de domingo à noite, que eu nem Uhum. lembro o nome mais. Então, e eles gravavam as fitinhas pra descobrir esses Uhum. novos artistas. Então, foi de lá que eu descobri Pixies, Que massa. descobri, sei lá, é, outros artistas da época aí. Husker Du, enfim, milhares de coisas Uhum. dessa época, né? É, então, assim, eu sempre gostei de ouvir uma coisa diferente, né? De descobrir coisa nova. E isso me levou sempre carreguei isso comigo. Quando eu para ter a vida de DJ também assim, tá sempre buscando novidade, né? Sim. Então isso me ajudou também. E hoje em dia, pelo trabalho na gravadora, além de buscar as novidades, eu fico de olho também nos charts, né? Nas paradas. Uhum. Então, o que está tocando nas rádios, o que está tocando nas plataformas, os top 100 das plataformas. E eu ouço de vários estilos, né? Eu fico de olho Sim. desde o top 100 de música eletrônica do Beatport até o Pop Brasil, que é né, Uhum. o top Mas, lá de pop do Spotify. sim, mas tu tira um momento do teu dia pra fazer isso ou vai indo assim? Não, tiro. Não chega a ser todo dia, né? Uhum. Mas pelo menos uma vez por semana eu faço isso. Eu Uhum. tiro um momento para ouvir música. Que massa. Ah, aí geralmente eu fico ou fumando um charuto, que eu adoro charuto, né? Ou tomando um vinho, um uísque. Aí eu fico ouvindo músicas, lendo, ao mesmo tempo eu vou lendo, e daí eu vou descobrindo coisas. Uhum. É, e eu vou atrás também, né? Não é uma coisa Sim. só de olhar esses charts. Então, tipo, eu gosto de ficar de olho em revistas de música. Então, hoje em dia eu não estou mais assinando, mas eu assinava a Q, né? Uhum. Magazine, que é a inglesa. Assinei umas americanas também, a Wire, né? Enfim, e gosto também de ouvir, de ver os blogs, né? Uhum. Tanto do The Guardian, que é um blog que tem uma parte de música super legal, que eles sempre trazem novidades, como New Music Express, que é inglesa, quanto a Billboard americana.
ou a The Urban, que é mais pra hip hop americano. Eu sempre tô de olho nesses blogs, né? Eu deixo umas abinhas lá no meu browser, né, no Safari. E aí, quando eu tô a fim de escutar música, eu abro as abas e deixa eu ver que tem novidade. Aí eu vou aleatório, não fico Massa. né, naquela ansiedade de saber tudo. Eu vou aleatório, o que eu ouço um pouquinho. Eu assim, desenvolvi ao longo do... Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Na época de DJ, pra você descobrir, assim, tipo, qual é a música novidade, né? Sempre estava ávido por novidade. Então, mas, música eletrônica lançam, sei lá, 100 por dia, né? Sei lá Sim. quantos, enfim. Música também. Então, assim, eu consigo ouvir rápido uma coisa que se me chama atenção, em 30 segundos eu já sei se me chamou atenção ou não. Então, quando eu tô num blog eu vendo um negócio que tem já um player ali, eu dou um play. Se 10 segundos, 20 segundos me chamou atenção, eu separo numa lista de Spotify que eu tenho, separo e continuo pesquisando. Aí depois eu paro e pego essa lista e escuto a fundo aquelas músicas. Ah, que legal Entendeu? isso, Então cara. eu tenho essa metodologia. Agora, 20 segundos, 30, eu já sei se o negócio me chamou Sim, atenção ou sim. não, se é um negócio igual a outro, ou o que chamou atenção. E às vezes chama atenção a produção, a voz, o tipo, o estilo que é diferente. Ou às vezes a história, né? Porque eu também tô lendo ali alguma coisa e a história é interessante e eu falo assim, deixa eu entender mais sobre esse artista. Né? Eu faço isso. Quando eu tava antes da pandemia, eu usava muito o horário de ir pro Midas, dirigir, né? Ou quando eu tô no carro. Porque aí eu pego essa playlist do Spotify, coloco pra tocar e aí eu vou ouvindo as coisas novas. Sim. Agora que a gente tá mais dentro de casa, eu tô fazendo meio num horário que eu paro aqui. Ou então, às vezes, eu saio pra correr ou andar e aí eu fico ouvindo no Spotify, Sim. né? E é massa que, além do trabalho de pesquisa musical, como tu é um gerente de uma gravadora, é bastante assuntos que competem a ti, assim. Então, eu vejo que tu pesquisa muita coisa, que nem esses dias tu me mandou um link de uma entrevista do compositor. Eu achei muito massa. Eu parei pra assistir tudo, assim, porque é uma coisa que é muito importante. E eu vejo que tu se interessa por todas as partes, assim, do fazer música, né? De se lançar uma música, como funciona uma música, né? Acho que tu tem conhecimento de... Cara, pra trabalhar numa gravadora num nível que eu tô, que é diretor artístico, né? Praticamente um braço direito do Rick ali, junto com o Hélio, o Fernando, a gente. Você precisa cuidar de tudo, né? Tem que estar de olho no business, tem que estar de olho nas tendências, tem que estar de olho nos players, tem que estar de olho no público, qualquer movimento. E o mercado da música, né? Quem está escutando isso provavelmente quer viver de música ou já vive. O mercado da música ele é super dinâmico. Ele daqui 5 anos já é outra coisa. Sim. Sempre foi assim. Uma das coisas que eu aprendi desde cedo. Desde cedo lá atrás tendo banda e depois estudando, depois trabalhando no Midas como assistente e vendo todo o processo que foi, tipo, entre Midas 2000 era uma época que o CD ainda vendia muito, né? Ainda tinha projetos de gravação de álbum, aqueles projetos que o cara ficava tipo da Zizi Posse, ficou um mês inteiro gravando no estúdio Lookout, Nossa. né? Uma coisa impensável hoje em dia. E na época eu já vi aquele começo do MP3 e a gente falando, nossa, olha, isso aqui é muito mais fácil, meu. Eu que sou moleque, na época era moleque. Baixo no meu computador, põe aqui no não sei aonde, num player de MP3 e escuto. E eu via a geração mais velha e falava assim, não, isso aí, essa qualidade é ruim, ninguém vai adotar isso, babá. E eu lembro de participar de discussões assim, e o pessoal falava, não, isso aí não vai acontecer nada, babá. Que eram pessoas de gravadora e um pouco travadas na mentalidade. Então eu percebi, e eu via tudo que aconteceu com o CD, né, de acabar com a pirataria e tudo mais, de o MP3 realmente chegar pra ficar. E eu sempre, isso desde 2005, 2004, eu sempre sabia do potencial do digital. Que eu falava assim, isso aí é a facilidade. Se você tem facilidade de consumir mais rapidamente, a molecada vai abraçar isso aí a hora que tiver tecnologia pra isso. Porque na época não tinha internet suficiente e tudo mais, mas eu sabia que ia rolar isso. Por exemplo, Beatport, que é um site hoje o mais conceitual de música eletrônica, né? De venda de música digital, ele começou em 2004, se eu não me engano. E eu fui um dos primeiros a colocar um selo de música eletrônica, que era o Tropical Records, que era de um amigo, no site. Não tinha selo de música eletrônica brasileira lá.
Uhum. E o contato era direto na época, inclusive. Você falava com os caras, o upload era direto pelo site, não tinha distribuidora. Que massa. Pra você ver assim, modéstia à parte, eu tava já olhando lá na frente. Sim. Eu falei, meu, isso aqui. Porque eu olhava na época, e na época tinha aquela coisa de DJ, era tudo não, só toca com vinil e tal. Eu falei, meu, Uhum. cara, aqui você tem, no site você tem o mundo inteiro na palma da sua mão ali numa clicada. É. Você vai esperar comprar o vinil pra chegar daqui um mês, já era. É. E hoje em dia tá assim, entendeu? Hoje Sim. em dia tá assim. 15 anos depois, né? É o contrário, é raro agora um DJ tocar com vinil, que é legal, tudo mais. Mas Sim. é uma característica, agora 95% toca. Então é isso, tá voltando ali. Me perdi um pouco aqui na história. Não, mas é bom. Tem que estar. Um cara que quer trabalhar, alguém que queira trabalhar com música e com gravadora, ou no mercado no geral, tipo assim, se a pessoa não quer ser só uma coisa, não quer ser só compositora ou só o artista, mesmo artista, já vou voltar nessa história. Mas a gente tem que entender o mercado como um todo, né? Então a gente tem que estar antenado com isso. Então, voltando, desde de novas técnicas de composição ou antigas técnicas de composição que Sim. estão voltando ou que são Muito boas, importante. que é o caso do vídeo que você falou, né? Sim. Que é, se você puder colocar o vídeo, o link na descrição ou indicar aqui Sim, depois. sim. É um vídeo super legal de um compositor falando sobre hits, né? Na música americana. Tem que também pensar isso. Eu esqueci de falar isso no texto pra você e pro Koala quando eu mandei, porque é característico de hit da música americana, né? Sim. Que o brasileiro também tem características diferentes e tal. Mas desde isso até toda semana eu leio sobre o mercado, sobre mudanças do Spotify, da Amazon Music, Apple Music e tudo mais, tendências de consumo de streaming, novidades de divulgação, isso aí tem que estar antenado. E como que a molecada, como que o povo, as pessoas estão consumindo música. Isso também eu fico sempre de olho para saber os novos meios de comunidade, né? É importante. Divulgação. É isso. Aí o que eu tava falando, que eu falei assim, artista, né, agora há pouco, hoje em dia um artista ele também tem que ter essa noção. Praticamente o artista moderno, né, contemporâneo aqui, ele tem que ter uma visão de empreendedor, ele tem que saber como é que tá funcionando o mercado, onde que a música dele está sendo consumida, como analisar métricas, né? Não precisa ser um analista de dados, né? PhD, mas o cara tem que entender o que são os dados, o que os dados estão falando, saber cruzar dados, né? Ontem mesmo eu tive que conversar com um artista que ele olhava assim e falava assim, mas meu, esse cara era sertanejo, né? Esse cara é um sertanejo, é um compositor, não tem público, não faz show, não faz nada. Ele tem esse monte de número no Spotify, com plays e com ouvintes mensais, e falou que tá fazendo campanha lá. Eu falei assim, aí eu tive que explicar pro cara, falei, vamos analisar tudo então? Primeiro, não existe campanha Spotify. Então provavelmente ele tá fazendo uma campanha de comprar posições em playlists de curadores que vendem posições, que eu acho errado, mas ele tá fazendo isso. Então ele tá ganhando uns plays em cima, uns streams em cima disso. É isso, é isso. Só que analisa, o que você tem que, vamos cruzar dado. Aí a gente foi lá e viu os seguidores dele no Spotify. O cara tinha 30 mil plays, né, ouvintes mensais, e tinha 100 seguidores. Eu falei, tá vendo, não tem nada. Todos esses plays que ele tá tendo no Spotify não tá revertendo em fã nenhum pra ele. Então é dinheiro jogado fora, é ilusão que ele tá criando pra ele, que ele acha que né? Pode ser que em algum momento ou outro, a pessoa que for lá entrar no perfil dele e falar assim, nossa, olha, esse cara tem 30 mil, blá blá blá. Mas isso vai só chamar atenção naquele momento, é uma fração de segundo, né? Sim. Se o cara não tiver um trabalho em volta, se não tiver realmente ganhando fãs, né? Fãs reais, fãs que realmente curtem o som dele, não vale pra nada aquilo. Então voltando, um artista que consegue ter essa noção, né, um mínimo de análise de dados, de cruzamento de dados, de tipo, deixa eu ver os outros números, deixa eu ver o que significa tal número, ou o que significa a mudança, né? Ele vai ter uma vantagem enorme em cima de qualquer outro artista, porque ele vai saber jogar com isso. Sim. Né? Artisticamente, né? O próprio lance de cruzamento de dados é uma coisa que eu sempre pensei pro meu trabalho, assim, uma coisa que eu fiz, que eu na época lá em Três Coroas, que eu não tinha noção de nada, eu fiz peguei um Excel e abri assim, tipo, quem são os artistas que são parecidos comigo? E aí eu comecei a listar isso, e aí eu comecei a ver, eu pensei, beleza, eu preciso entrar em contato com esses artistas e fazer coisas com esses artistas, porque eles têm públicos que me interessam. E aí já várias vezes eu conversando com artistas assim novos que eu pergunto, mas quem são os artistas que tu acha que tem a ver contigo? Aí eles citam,
Charlie Brown, Legião Urbana, que é uma galera que não tá mais aqui, então eu acho que não adianta, tem que fazer esse cruzamento de dados com quem tá fazendo agora e pra fazer as coisas juntos e captar esse público, assim, acho que é importante que nem o próprio cruzamento de dados, mas não só os dados virtuais, mas os dados reais, assim, né, de aproximação, de conexão com a galera que tá fazendo música Total. hoje, né? Não, total, o que você falou é total. E quando eu falo dados, ainda bem que você fez essa ressalva. Quando eu falo dado, eu falo tudo, né? Sim, É que sim. a gente fala muito do digital e tal, mas é tudo, é o dado do dia a dia, É. né? Quantas pessoas estão indo no show, quando Isso. voltar show, nos shows que tiveram. Isso é uma relação muito boa. Uma pergunta que eu faço pro artista, quando eu tô começando a trabalhar com ele, para entender, porque quando a gente começa a trabalhar com o artista, no início é muito difícil, né? Até a gente quebrar o gelo, entender, de saber. Existe uma distância entre o que você fala pra mim que você quer fazer e quem você realmente é. Então, eu vou usando várias perguntas pra cavucar isso, né? Uma delas que eu faço é qual seria o artista que você abriria seu show? Como é que é? Que você abriria o show. Errado, peraí. Qual seria o artista que seu show seria perfeito pra abrir? Pronto, essa é a legal. pergunta. Porque assim, você fala, pra abrir, gostaria de abrir pro... Né, você pega as bandas maiores, né? U2, Paul McCartney, sei lá, quero abrir pro Coldplay. Tá, mas a sua música tem a ver com Coldplay, entendeu? Exatamente. Você tem a ver com o público. Se você fosse abrir o Coldplay, você ia tomar ovo na cara ou o povo ia ficar assim, nossa, descobrimos um artista novo que quero seguir, Sim, né? Esse que é importante, né? né? Então, eu faço essa pergunta sempre porque isso aí já dá pra ter uma noção qual é o público qual é o nicho, né, daquele artista. E esse Eu cruzamento achei- tem a ver com o que você falou, né? De, tipo, ver quais são os artistas que comunicam com o público que eu tô comunicando, né? Sim, e o que eu achei legal até nessa entrevista que tu me mandou, tinha um tópico assim que era embaixo do vídeo dizia assim, tipo, qual artista que você gostaria que te seguisse no Instagram? E aí tu pensa, beleza, esse é artista aqui. Por que as pessoas seguem ele? Tá, por causa disso. E qual o conteúdo que ele gera pra gerar interesse nessas pessoas? Tu tá fazendo isso? E eu achei genial isso, porque às vezes a gente esquece de se fazer essas perguntas, Então, né? total. E, na verdade, eu cheguei naquela entrevista não é entrevista, era uma aula, né? Do compositor. É uma aula, Eu cheguei na aula do compositor por causa da matéria. E a matéria, ela era sobre justamente isso que você falou agora, que é um conceito de público, de nicho, de... Como é que chama isso? De público-alvo. E era um conceito que eu também sempre tive errado, né? E eu acho que a maioria das pessoas tem muito errado esse conceito. Qual que é? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma campanha, né? Todo mundo faz isso. Uma campanha, vamos dizer, você vai fazer uma campanha de publicidade no Instagram para o seu próximo single, né? Aí você vai lá e coloca assim, bom, quem que escuta? Eu sou um cantor de MPB, sei lá. Quem que vai escutar a minha música? Aí você põe lá, quem que escuta MPB? 18 a 45 anos, a pessoa, sei lá, mora no Brasil, escuta, sei lá, Tom York, Tom York não, Thiago York, escutando a Vitória, talvez escuta a Vitor Clay, tá, ou seja, o que você tá fazendo aí, né? O que a gente faz de errado? A gente tá ampliando o foco ou o tipo de público muito grande. Sim. Muito. Então a chance de você encontrar uma pessoa que realmente vai gostar de você nesse público gigantesco é muito pequena. Não. Você vai atingir um público que consome uma parte do que você faz, mas encontrar realmente o seu público vai ser impossível praticamente. Você vai tomar muito dinheiro e muito tempo. E isso foi o que essa matéria era sobre isso. E que falando que na verdade, é o contrário. Você tem que ser o mais nicho, o mais específico possível para encontrar o seu público inicial, né? E aí ela deu essas perguntas, essa coisa que você falou, que é uma dica que eles dão lá você encontrar qual seria a celebridade, né? Que te celebridade que te seguiria, né? E interagiria com você. Que seguiria, mas não te segue, né? Porque provavelmente você é um artista novo. Mas qual que seria essa celebridade, né? Então, ou seja, qual é o público que se identificaria com você? E ela usa isso porque celebridade geralmente tem umas coisas muito específicas, né? Sim. Dá exemplo lá de um jogador, até de jogador de basquete, não precisa ser da música. É Você não verdade. precisa pensar,
eu sou músico, então preciso achar um cantor. Não, pode ser. Ele deu um jogador de basquete, por quê? Porque ele fala com um público, um nicho muito específico Uhum. né, americano ali, jovem, que gosta de esporte, que sei que lá o quê. Uhum. Mas é um público específico que, pro artista que ela tava dando de exemplo, tem a ver. É, total. Então, assim, esse conceito é muito bom no sentido. Mudou minha vida. Isso foi, sei lá, faz 2 semanas. 2 semanas pra cá eu tenho repensado um monte de coisa sobre as campanhas e tudo mais. E, e é isso. É muito, Boa. mas, enfim, você vê, era uma matéria sobre isso que a gente estava indo Uhum. atrás. E ali tinha um vídeo de um compositor. Por que ela colocou o vídeo do compositor? Porque o cara que fazia esses hits, que é um cara que compunha pra Shania Twain, o cara tem mais de 20 top 10, top 5 na Billboard Uhum. americana. Ele falava que ele compunha pra mulher. Pra mulher Isso é escutar genial. a música às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, isso aí. É genial isso, cara. E aí tem um motivo específico, não sei se você tiver tempo aqui, a gente até fala um pouco mais sobre isso. Uhum. Mas o conceito em cima disso é isso. Ele é um nicho super específico que ele busca Sim. atingir, que ele busca conquistar, né? Uhum. E aí ele fala isso, que se ele consegue conquistar uma mulher 7h30 da manhã, escutar um som, e É. ela gostar daquele som e virar fã, ele é um hit a música, porque... Ele fala, eu achei muito legal isso que ele fala assim, tipo, ele falou dessa mulher às 7h30 da manhã dirigindo pro trabalho, levando os filhos pro colégio e indo pro trabalho. Que ela falou assim, que ele diz assim que é o pior momento, que às vezes a criança tá incomodando, ela teve que acordar cedo, às vezes tá com problema com o marido, tá indo pro trabalho que às vezes ela não gosta, então possivelmente é o pior público possível. Então se tu fizer essa mulher, se tu compor pra ela e ela gostar da tua música, a chance de atingir mais pessoas é muito maior, né? Eu achei muito legal isso. Exatamente. É porque assim, uma pessoa nessa situação, né? 7h30 da manhã, indo pro trabalho. Quem tá indo pro trabalho tá puto da vida, acordou cedo. Isso aí, tá indo levar o filho no colégio, o filho gritando. A chance dela não querer escutar um som é muito grande. Ela escutar uma É. coisa e falar assim, não gosto. Uhum. A predisposição, ele fala assim, já tem uma predisposição de não querer ouvir novidade. O que ela quer? Exatamente. Ele fala, né? Ele fala que ela quer escutar as notícias do dia, o tempo e o trânsito, pra saber se vai ficar presa no trânsito ou não. Então, ela quer escutar isso. A hora que põe uma música, já começa a sair do foco dela, né? Dessa pessoa. Uhum. Então ele fala assim, se você conseguir ganhar essa pessoa, né? E aí tem outros conceitos da composição dele que eu acho fantástico pra música pop e pra É. quem quer fazer hit, que é você tem que ganhar a pessoa uns 30 segundos. A história, a sua história tem que ganhar a pessoa uns 30 segundos, História. né? Porque ele fala, tem provavelmente 15 segundos de intro. São 45 segundos que você tem de janela, ele fala. Uhum. 15 de intro, 30 de voz, de letra. Nesses 30 segundos você tem que ganhar a pessoa. E É aí uma ele história compara. boa e detalhes, É né? uma história boa, é. E ele compara uma entrevista de emprego, né? Porque ele vai comparando o que uma música hit tem que ter, que tem uma entrevista de emprego. Então, que é super legal, que é assim, primeiro você tem que ser rápido, né? São 3 minutos, então o formato da música pop tem 3 minutos. 30 segundos tem que ganhar a pessoa. A sua história tem que ser envolvente, né? Então tem que ter uma história envolvente. Nunca fale, nunca compartilhe uma experiência, né? Que não tenha um final feliz, que não termine em sucesso ou que não mostre você como uma estrela. É muito legal Isso é isso. para entrevista, isso é para entrevista de emprego, né? Mas ele falou isso é para música, funciona para música, né? Então, assim, óbvio que é um pouquinho exagerado, como eu falei, tem músicas que são mais conceituais e tal, mas pra hit faz É, todo pra hit é sentido. isso. Isso que eu Faz achei todo legal. sentido. Tipo, que nem a gente falou sobre isso. Não existe certo e errado na música, mas se tu quer fazer um hit que tu quer como ele acertou, ele falou, isso que eu acho legal, ele falando assim, vocês não precisam fazer nada disso. E eu prefiro que vocês não façam, porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro. Eu achei muito É isso bom aí. isso, cara. É muito legal. Bom, voltando um pouquinho aqui. Quais produtores tu acha que mais te influenciaram, assim, que tu... Lá no comecinho tu pensava assim, eu quero fazer isso por causa desse cara, e hoje que tu vê assim, esse cara faz um trabalho legal, eu acho que é legal pro meu trabalho acompanhar esse cara, assim. Bom, eu sempre fiquei de olho no Rick Rubin, pra mim é um dos magos assim da produção,
pelo estilo dele, pelo conceito de vida dele, até por coisas parecidas comigo, porque eu não sou um exímio músico, né? Então eu dependo, no bom sentido, de bons músicos do meu lado e tudo mais. Eu foco em outras coisas na produção, né? E o Rick Rubin é meio isso, né? Ele não é aquele produtor músico, ele é um produtor de conceito, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, sempre me chamou e eu sempre busquei entender como é que é o trabalho dele nesse sentido, o que faz Sim. o cara ter tanto acerto, né? Que é e sempre foi isso, né? Essa busca do conceito correto e da música boa, né? Massa. Tem Clive Davis também, que não chega a ser um produtor, é mais um diretor artístico, mas é um mago também. E aí, do Clive, eu sempre procuro entender e como que ele pensa no sentido de... Porque ele sempre achou hits, né? A música, qualquer música, melhor música para single. Então, o que é isso que traz para ele e tal, né? Que dá esse sentimento. Qual que é essa... Né? O que faz ele escolher as músicas corretas? Quincy Jones, né? Pela obra maravilhosa que ele tem, também por várias coisas de conceito, de ideias. Veja bem, eu sempre procuro aprender dessas pessoas, não como elas fazem, né? Porque cada um tem seu jeito de fazer e eu não, né? Não tem como aprender exatamente como o cara faz, mas eu procuro entender a mentalidade, né? Então, assim, a mentalidade do Quincy Jones tem coisas dele que são fantásticas, no sentido de esperar, de dar tempo pra música, entendeu? De não querer acertar tudo de cara, entendeu? Aí ele fala... Ele usa até um negócio que ele dá umas cochiladas. Ele fala que dá umas cochiladas no meio da produção né, pra se distanciar da música, pra depois voltar e ter mais um frescor e tal, né? E é isso. Dos modernos, assim, eu gosto muito desse pessoal novo do pop, pela maneira como eles fazem as músicas, né? Então aí tem o Chris Martin, Dre, Timbaland, essa galera nova, assim. Massa. Tem um cara que recentemente eu também fico de olho, que é o cara que fez a música New Rules da Dua Lipa, né? Que chama Ian Kirkpatrick. É um cara que tem produzido umas coisas muito legais. Aí esse cara, eu tenho pouca informação dele, né? Mas é mais pela sonoridade e pela maneira como ele coloca as coisas assim, sonoramente, que é muito moderno, muito, muito atual, entendeu? Ó, lembrei aqui, ó, que eu tava procurando. Stargate, que é uma dupla de produtores, e o Dr. Luke, são dois caras. O Dr. Luke fez Kesha, Katy Perry e tal. Stargate também. Massa. E o que tu considera que é o mais importante para um artista? O que é o mais importante para um artista? Eu acho que ele saber quem ele é, qual que é o conceito dele, ele ter isso muito forte dentro de si. Porque se ele não tiver isso, ele vai ficar dando volta em volta de coisas que não vão levar ele a lugar nenhum. Eu não sei, isso eu falo, parece uma maneira meio genérica, né? Então, assim, é meio subjetiva. Porque se for pra falar objetivamente, o que precisa de um grande artista? Precisa de uma grande música, né? O cara precisa de uma música boa. Sim. Qualquer grande artista, ele tem músicas boas. Ele pode ter o melhor conceito, o melhor... Tudo definido, todo o plano de carreira, ser bonito, ou ser, né, fotogênico, porque não precisa necessariamente ser bonito em padrão de beleza, mas tem que ter um fotogenia e tudo mais. Mas se ele não tiver uma boa música, não adianta nada, né? Não vai ser um bom artista. Não vai sair do lugar. Agora, partindo do pressuposto que ele tenha uma música boa para ele se sustentar, para ele realmente ser um artista grande, aí são as outras coisas que eu falei. Ter um conceito bem definido, saber quem é, né? Que nicho, que público ele trabalha. E uma coisa que é fundamental, que eu acho que influencia até o lance de ter a música boa. O cara tem que conseguir se comunicar com o público. Sim. Quando eu digo isso, não é falar em público. Música, ela é comunicação. Ela é uma troca de informação. É uma linguagem. Né?
E pro artista ser grande, ele tem que se comunicar com o maior número de pessoas possíveis. Uhum. E aí vai de tudo, né? Desde tudo isso que eu falei. Música boa, que se comunica, o conceito dele, que se comunica com o público, enfim, por aí afora. Boa. E como lidar com o ego do artista? Já teve algum caso assim que teve algum problema e tal? Ah, sempre, né? Na verdade, a música, né, e artista em geral, a gente trabalha muito com o ego das pessoas, né? Uhum. E os nossos também, né? Uhum. Todo mundo envolvido. E eu acho que isso tem toda profissão, todo o trabalho, né? Uhum. Então, assim, lidar com isso é uma psicologia, né? Uhum. Assim como qualquer trabalho. Eu acho que é o que eles chamam de inteligência emocional, né? Uhum. Então, tem que saber. Acho que basicamente o que eu procuro fazer é quebrar qualquer barreira que tenha de comunicação entre eu e o artista. Uhum. Eu tento já de cara quebrar isso, ou seja, fazer com que estejam conversando ali dois seres humaninhos, Uhum. duas pessoas que estão ali pelo um bem comum dos dois. O que é? Uhum. Eu dar uma melhor situação para o artista se desenvolver e se expressar e o artista dar o melhor de si. Uhum. Então, o meu foco é esse, quebrar essa barreira. Então, nós estamos ali no mesmo time, querendo chegar no mesmo objetivo. Uhum. Como lidar quando o ego do artista tenta manter essa barreira? Cara, eu vou tentando humildemente fazer com que ele entenda que não vai chegar, só vai atrapalhar, não vai chegar a lugar nenhum, sendo Sim. assim, né? Agora, tem um momento que eu também desisto, né? Tem momento que eu desisto. O cara, essa pessoa quer, sabe, quer bater o pé, quer fazer tudo da maneira achando que tá tudo certo. Eu desisto até pela humildade de talvez eu estar errado numa situação de escolhas, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu também não sou dono da razão. Então, Sim. então se eu acho uma coisa, eu tento convencer. Se a pessoa fala, não, é do outro jeito, então tá bom, então vambora, vou fazer do seu jeito. Mas... Espero que você esteja certo, né? E o que tu acha que é mais importante, técnica ou sentimento? Ah, sentimento. Né? Sentimento, porque no tipo de música que a gente trabalha, o sentimento ele comunica mais que a técnica. Uhum. Se eu tivesse trabalhando com música clássica, talvez, eu diria que ia ser mais balanceado essa coisa. Uhum. Agora, vamos pensar também que sem técnica é difícil você passar um sentimento, né? Sim, com certeza. Principalmente numa coisa artística. Então, assim, um ator sem técnica, dificilmente ele vai passar o sentimento. Ele pode conseguir numa situação específica, Uhum. mas dali a fazer uma carreira daquilo, ele não vai conseguir, É, né? é isso aí. Eu vou dar um exemplo, até recentemente eu tava vendo, de bobeira assim, né? Vendo um documentário 10 anos depois do Cidade de Deus. Uhum. É um bom exemplo pra isso. Que era, os caras, o documentário era sobre os atores que participaram da Cidade de Deus 10 anos depois, né? Uhum. E aí você vê, pô, quantos participaram ali do filme? Sei lá, uns 20, 30, né? Moleques ou carinhas da periferia ali, da comunidade, de várias comunidades, que tiveram oportunidade porque eles precisavam de atores daquele tipo, né? Uhum. Atores reais, assim, né? Uhum. Que foram treinados e tal. Desses, sei lá, 20, 30, só uns 5 se deram bem depois e em vários tipos de carreira e continuaram a carreira de atores, Uhum. né? Por quê? Porque são talvez os 5 que conseguiram aprender alguma técnica, Uhum. né? Então, assim, o filme Cidade de Deus passa o sentimento, né? Comunica. Uhum. Todos que estão ali estão fazendo um papel específico que fazem parte até um pouco da vida deles. Então o sentimento tá lá. Você vê o filme, tá tudo muito real. Uhum. Então o sentimento tá lá. Então valeu pro filme. Agora, para aquele ator continuar na carreira, ele precisava da técnica para ele poder fazer outro tipo de sentimento. Sim. Acho que deu pra ficar legal, claro, né? Sim. Qual artista tu gostaria de produzir? Tu ainda não trabalhou, que tu acha que tu gostaria de colocar a mão e ver o que ia rolar? Brasil e internacional? Pode ser os dois. Brasil, Lenine. Eu gostaria de um dia poder trabalhar com Lenine. Ivete Sangalo também. É uma cantora espetacular que faz
monte de coisa super legal. Sou fãzaço dela. Deixa eu pensar, Brasil. Pegou meio de surpresa, assim. Lá fora, atualmente, a própria Dua Lipa, eu acho que seria legal fazer alguma coisa. Pela sonoridade dela, que eu adoro, que é uma coisa super moderna, ao mesmo tempo cheia de referência antiga. É, muito bom. Eu sempre fui muito fã da Bjork, desde o começo, mas hoje em dia ela tá muito louca, conceitual, então não sei se eu conseguiria fazer nada. Eu acho que a gente não sairia nada, mas há um tempo atrás era uma artista que eu gostaria de trabalhar também, de Massa. fazer algumas coisas juntos. Tem uns de hip hop que eu gosto muito. O Childish Gambino também é um que eu É adoraria massa, fazer cara. um negócio. Nossa. Ele deve ter umas ideias fantásticas, é um cara super inteligente, então ele Uhum. deve ter umas coisas muito legais, assim. Eu acho que é isso. Disclosure, que é um grupo de eletrônico, talvez se um dia sentasse pra fazer uma coisa junto, saísse alguma coisa diferentona, assim. Massa. Tem uns que faleceram, né? Daí não vai dar. Se fosse falar dos falecidos, Jimi Hendrix é um cara que eu adoraria ter participado de uma Imagino. produção junta, enfim. Ou talvez fazer um disco novo do Pink Floyd com a banda toda, Que massa. ou Led Zeppelin, sei lá. Massa. E como tu vê o cenário da música atual, com essa coisa de quarentena toda, como tu acha que isso vai afetar o cenário da música, assim? Assim, eu tenho algumas indicações do que pode vir a acontecer, né? Uhum. O que está acontecendo agora é o consumo, ele teve uma pequena queda no início de março, né, começo de abril, mas já retomou. Então, assim, o consumo de música ele tá alto, ele tá grande. E vai continuar grande. O que mudou é o estilo, o tipo de música, né? Então, as pessoas estão consumindo músicas um pouco menos, assim, de clube, balada, esse tipo de coisa, né? E músicas mais conceituais, mais intimistas e tudo mais. Uhum. Isso agora, né? Eu não sei se isso vai demorar, isso vai ainda ficar muito tempo. Eu acho que isso aí daqui a pouco vai mudar um pouco. Tipo, agora, as pessoas estão consumindo muito mais músicas antigas, de uma forma geral, músicas que já têm um relacionamento afetivo. Uhum. Né? As novidades não estão tão em alta, o consumo de novidade não está tão em alta. Porque a novidade, ela depende também de vários fatores, que é você escutar na rua, você escutar num show, numa balada, festival e tudo mais. Então você não tem esse lado para criar o relacionamento com a música, né? O sentimento. Então, a música nova perde um pouco. Eu acho que isso é um ponto agora. O que está mudando muito é o estilo de produção, né? Tem muita produção sendo feita em home studio, então, muito mais do que já estava vindo. Então, isso acaba influenciando como a música sai, estilos e tudo mais, né? Acho que é isso. Agora, como vai ser daqui um ano, eu acho que tá muito cedo pra gente falar, assim, pra eu prever alguma coisa. Eu não consegui ter uma visão tão segura do que vai ser daqui um ano, não. Eu sei que nós vamos continuar escutando muita música, o digital cada vez mais forte. Como a gente perdeu a receita de show, eu não sei como que isso vai se refletir no mercado digital, né? Na força, no peso que isso vai ter. A situação das lives que a gente está tendo, eu acho que é uma coisa que já está saturando e vai ter que ter uma outra maneira, uma outra abordagem, né? Talvez não, com certeza vão continuar tendo lives e essa interação ao vivo ali do digital, mas eu acho que vão surgir outras maneiras de fazer. Boa. E como tu se vê daqui a 5 anos? Caramba, daqui 5 anos eu espero estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo e mais um pouco. Meu Deus. Se é que cabe. Não, é que a gente tá. Espero assim. A gente tem expandido bastante, crescendo bastante o número de parceiros e projetos do Midas. Então, daqui 5 anos eu espero que eu tenha 10 vezes
o que a gente tem hoje. Nossa. Então provavelmente eu vou estar, se for pensar assim, fazendo um exercício, talvez eu esteja produzindo um pouco menos e gerenciando mais, fazendo uma direção artística mais de vários núcleos de produção. Legal. Acho que seria isso. E espero, na verdade, é o que eu espero, né? Uhum. Espero daqui 5 anos você estar fazendo uma entrevista de novo comigo, só que ao invés de eu estar aqui no home studio, em casa, eu vou estar na filial do Midas em Amsterdã, cuidando, cuidando das, ou pode ser em Portugal, ou na Espanha, ou em Miami, cuidando dos selos que a gente tem parceiro na Europa e nos Estados Unidos. Que legal, Pronto. que massa. Aí foi um sonho mais Legal. gostoso. Boa. O que é um hit? O que é um hit? Essa até que é fácil, né? Porque assim, seria uma música que atinge o maior número de pessoas possíveis, né? Um hit é isso. É uma música que transcende o nicho dela de atuação, tá? Então, toda música tem um nicho, né? Todo artista, toda música tem um estilo. O hit é quando ela chama de crossover no mercado, né? Ou seja, ela quebra o nicho dela e atinge públicos de outros nichos, um público geral, público que não... Enfim, é isso. É uma música que vira Boa. quase uma atemporal, né? Que tu não tem como fugir dela. Não é... A gente, como ouvinte, não tem como fugir e é isso. É uma música que comunica com muitas pessoas, né? Muitas. Boa. Agora a gente tá chegando ao fim, então tem as duas últimas perguntas, que é... por que você faz música? Porque eu adoro viver de música, adoro... que eu falei, música é comunicação, então eu adoro comunicar através da música. Eu adoro o sentimento que passa quando a gente faz uma música legal e a outra pessoa compra a ideia e se diverte com aquilo, né? Eu gosto muito. Por trabalhar, é engraçado isso, porque recentemente eu estava pensando sobre isso, por trabalhar na gravadora e às vezes estudar coisas mais técnicas, tipo análise de dados, sei lá o quê, né? Até contabilidade, sei lá o quê. Às vezes eu fico falando assim, putz, tô saindo da música, né? Tô ficando mais, né, um executivo aqui, sei lá. Mas chega um momento do dia ou do sentimento que eu preciso sentar e trabalhar com música. E compor e produzir e mexer nas músicas e tudo mais. É uma sensação diferente que passa, né? De expressão. Acho que é isso. É querer se expressar, né? De Legal. outra forma. Então, pra terminar, eu te peço dicas, assim, pra quem tá começando, pra quem tá ouvindo o podcast, assim, tem muita gente que tá se aventurando no meio de composição, e eu acho que é importante também, por isso que eu tô abrindo mais pra produtores também, pra entender também como funciona o lance da produção. Eu acho que tudo que envolve a música, assim, então, dicas pra quem tá começando, dicas pra quem já tá no mercado, assim, que tu acha que seriam mais importantes, assim. Cara, dica para quem tá começando de composição é aprender com os melhores. Usar, tipo, estudar, esmiuçar o que os melhores fizeram, né? Então, pega lá todas as músicas do Beatles, analisa, lê, entenda a letra, entenda a escolha das palavras, entenda a escolha das melodias, por que a música teve aquele tamanho, compara com outras músicas deles e tudo mais. Aí pega Bob Dylan, os hits do Bob Dylan, por que eles foram hits, o que fez, qual é a comunicação que passou, o que o cara tá falando, escolha de palavra, tudo mais. E vai analisando desde os antigos, né, até os contemporâneos, por que New Rules da Dua Lipa virou um mega hit, e o que tem a música, né? E aí procurar cada música tem um porquê de ter feito ter virado um hit. Então entender o que foi, foi a maneira como tá cantando, se foi o refrão, se é o conjunto, né? Porque tem isso, tem uma coisa que é a comunicação, é o que tá falando, é o que tá passando naquele momento, né? Então, a dica é isso, é estudar muito isso, muito.
não se apegar, achar que porque já tá compondo em casa já é um compositor, né? Uhum. Tem uma brincadeira voltando naquele vídeo lá que o cara fala que ele tá no avião. Essa brincadeira é super boa. Ele tá no avião, né? Indo pra um lugar lá, aí senta uma médica do lado dele, aí vai, o que você faz? Ele fala, sou compositora. Ela, eu também. Aí ele pergunta pra ela, você é médica? Eu também sou compositora. Aí ele falou assim, essa é compositora, mas o que você compôs? Alguma coisa famosa? Ela falou assim, não, eu faço umas músicas lá em casa. Aí ele falou assim, então você não é compositora, né? Porque ela falou assim, não, como não? Mas eu fiz música. Não. Então eu também sou médico, porque eu faço curativo no meu filho, eu dou remédio pra ele. Ela falou assim, não, mas você não operou. Eu falei assim, então, é isso. Tipo assim, pra você ser um compositor, se considerar um compositor, você tem que ter feito um hit, você tem que ter feito uma música famosa, você tem que ter acertado, entendeu? É isso aí. Assim como um médico, senão todo mundo fala que é médico porque faz operação em casa, entendeu? Mas ninguém vai lá ninguém dá o cérebro pro cara operar, né? É isso que ele falou. Eu achei muito legal que ele disse assim, tipo, então eu sou médico também, mas quem tu vai chamar pra fazer uma cirurgia no teu cérebro? Eu? Ou um médico? Tu vai chamar um médico. Então assim, quem tu vai chamar na hora que tu precisa de uma música? A pessoa que compõe em casa é um compositor. Então tem que estudar, né? Não é porque a gente faz música, exatamente. Tem que estudar, Tem que estudar muito, estudar, entender, procurar estudar português, né? E as diferenças, as maneiras diferentes de fazer e tudo mais. Para quem quer ser compositor, eu diria isso. E estudar o mercado, estudar, né, a música, isso que a gente estava falando quase o podcast todo, entender, tá sacando quais são as músicas que vão bem. Isso para ser um compositor profissional, né? Tô falando. Né? Então, assim, se você quer ser um compositor autoral, que você compõe, você canta e quer ser conceitual, beleza, faça o que você quiser, mas se você quer ser um compositor, primeiro, um artista de sucesso ou um compositor de sucesso, um compositor que compõe para outras pessoas, você tem que estudar, você tem que dominar e saber compor para vários estilos diferentes. Então é estudo, né? É estudo mesmo. E para produção? Para produção, as dicas tudo que a gente conversou aqui no podcast, né? Em geral. Então, estudar bastante o mercado, bastante outros estilos, as músicas, outros produtores, o que fez o cara acertar. Estudar música, né? Tem que entender de música. E eu acho que é isso. Não tem muito... E saber não copiar. Saber se influenciar, mas não copiar. Eu acho que isso se for dar a dica mais importante hoje, o que me vem na cabeça é isso. Tem muita gente copiando e não se influenciando apenas, né? Porque influência é normal, é legal, faz parte. A arte, ela é feita de você ver uma outra expressão e você tentar melhorar e fazer da sua forma, ótimo. Agora, copiar você não evolui, né? E você vai ser sempre a sombra daquela outra coisa. Total. Então, acho que é isso. Então é isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí de participar e obrigado por todas as dicas, cara. Porque eu te disse, eu tô sempre aprendendo contigo. Sempre que tu tiver coisas assim que tu acha que seria interessante pra mim, eu agradeço muito, porque é muito importante essa evolução, assim. Eu acho que a gente tem que estudar e é isso, cara. Obrigado mesmo. Imagina, obrigado pelo convite. Quando precisar, pode contar comigo. Esse podcast é super legal, eu escuto ele, assim, também faz parte das minhas pesquisas. Que massa. Você falou minha pesquisa, eu também escuto alguns podcasts e esse é um deles. Que legal. Então, fiquei lisonjeado quando você me convidou mesmo. E espero ter ajudado a galera aí de alguma forma. Então Quem precisar de mais, trocar ideia, mais informação, a gente tá lá no Facebook, no Instagram, pode me procurar que a gente tá sempre se falando. Qual é o teu @ mesmo no Insta? O Insta é Repatriarca. Repatriarca, né? Então tá, segue lá Twitter, Instagram e Facebook. E acompanhem lá. Valeu mesmo. Obrigadão, tá? Valeu, tchau, tchau.